Voltamos com a notícia de frente. Deixa eu colocar aqui a participação do nosso telespectador lá de Rondonópolis. Ele manda uma foto da situação da cidade encoberta por fumaça e fala o seguinte: Zé do Pátio não compra caminhão-pipa para ajudar os bombeiros. Aí ele manda aqui pra gente, ó, a foto de como está também a situação de Rondonópolis, a exemplo de Cuiabá, né? Encoberta de fumaça. Mas é queimada urbana lá? Queimada urbana. Queimada urbana, porque o Zé também não tem. Apesar de ter culpa em dezenas de fracassos lá da prefeitura, não pode ser responsabilizado pela queimada do Pantanal. Olha, não, mas e a ajuda? Ele não está responsabilizando, ele está falando da ajuda. Vamos fazer um parênteses aqui. Zé do Pátio faz uma administração extraordinária em Rondonópolis. Eu vou citar um fato para você. Um fato. Extraordinário, que foi apagada por todos os escândalos da pandemia, né, Antero? Já é superfaturamento nos papéis. Ué, é ou não é, Antero? Eu estou falando você. Mas como, olha os escândalos que vieram de Rondonópolis, compra de respirador falsificado, compra de papel higiênico por empresa de informática. Quer escândalo mais que isso? Tá. Nem o Ministério Público que investigou os fatos responsabilizaram o Zé do Pátio por isso. É naquilo que a gente debateu ontem aqui, de que uma coisa é o prefeito, outra coisa é o secretário que faz as coisas erradas lá. Zé do Pátio fez uma obra que eu gostaria que ele fosse prefeito de Cuiabá para ter feito isso. Tem uma obra que ele fez lá que é histórica. Qual é, Antônio? Ele fez o seguinte: Rondonópolis só tem, Edivaldo, 100% do saneamento básico. Só isso. É pouco, né? Para a saúde? Não, é muito. É uma obra gigantesca. Zé do Pátio, não associem Zé do Pátio com corrupção. Nem os que investigaram o Zé do Pátio afirmam que ele é corrupto. Eu não tinha esse conhecimento de 100% de saneamento. 100% de saneamento. O Zé do Pátio, tanto é o seguinte, não vai ter eleição? Vai. Ele é candidato à reeleição. Isso vai ver a avaliação que o povo faz dele. Eu tinha conhecimento que Piracicaba estava caminhando para 100%. Pois é, o Zé do Pátio faz isso em Rondonópolis. O Zé do Pátio tem defeitos, ele Só lembrando que ele foi condenado por improbidade administrativa pelo Ministério Público. Então não foi uma associação só da população, né? O próprio órgão, o Ministério Público, condenou. Primeiro, Nayara, veja bem o que você está falando. Ele foi condenado por quem? Pelo Ministério Público do Estado. O Ministério Público não condena ninguém, né? Ele foi... Pode ter oferecido denúncia. Ofereceu denúncia, gente. Antero. Não, Nayara, eu estou dizendo o seguinte: o Ministério Público não condena ninguém, porque você vai fazer uma... Ele tem direito Pode pesquisar à vontade aí. Ele ofereceu denúncia, ele foi condenado pelo TJ, perdão, gente. Foi condenado pelo Tribunal de Justiça, tá? Ofereceu denúncia. Tá. Correção, mas foi condenado. E depende da questão da improbidade. O Wilson, por exemplo, foi condenado aqui por improbidade. Por quê? Por causa da questão da cidade limpa. Você tinha um monte de placas em Cuiabá, ele reduziu essas placas para 30% e foi condenado por quê? Porque achavam que ele teria que reduzir as placas para 30%. Mas inclusive, aí foi condenado por improbidade, mas isso não gerou nenhuma inelegibilidade para o Wilson Santos. Por quê? Porque também o tribunal, ao condenar, reconheceu que ele não levou nenhum copo d'água para casa. Essas pessoas, essa coisa de brincar com a honra, é uma coisa muito séria. Olha, ninguém junta as penas depois. A gente tem que seguir. Vamos com o Bruno Pinheiro ao vivo, porque a Câmara de Cuiabá realiza hoje a segunda votação da LDO de 2021. Bruno, você traz mais informações para a gente agora? Exatamente, Nayara. A primeira votação ocorreu no último dia 25, com 19 votos favoráveis, mais de 2 bilhões de reais em orçamento para 2021. E nesta quinta-feira, então às 9 da manhã, acontece a segunda votação da LDO. Uma votação importante e também o parecer das comissões de Constituição, Justiça e Redação e esse acompanhamento da execução orçamentária que também já foi aprovado. Essa LDO, ela estabelece as metas e, claro, o que vai acontecer, né, no ano
seguinte, no ano vigente, inclusive as normas sobre a elaboração da lei orçamentária anual, a LOA. E aí vem uma série de orçamentos e o que vai ser apresentado. Então, uma votação importante acontece hoje na Câmara Municipal de Cuiabá. A gente vai acompanhar durante todo o dia, mas essa já é a segunda votação. Reforçando, mais de 2 bilhões de reais. Aconteceu a primeira votação no último dia 25, com 19 votos favoráveis. E hoje, às 9 da manhã, essa segunda votação. Nayara? Obrigada, viu, Bruno? Obrigada pelas suas informações. Vamos com o Antônio? Agora a gente vai do Bruno para o Antônio ao vivo, o Antônio Carlos Silva, que volta com a gente, porque ele vai trazer informações sobre o TCE, né? A volta de conselheiros, e agora Sérgio Ricardo e Novelli se juntam a Antônio Joaquim também no pedido de extensão para o retorno ao Tribunal de Contas. Explica para a gente, Antero. Antero já. Antônio, desculpa. Você está com o Antero no subconsciente, você está preparado. Antônio. Pois não, Nayara, os conselheiros afastados Sérgio Ricardo de Almeida e José Carlos Novelli pediram a extensão do habeas corpus, ou seja, os mesmos efeitos do habeas corpus da decisão judicial que reconduziu o conselheiro afastado Walter Albano da Silva ao cargo aqui no Tribunal de Contas do Estado. Os pedidos foram feitos na tarde desta quarta-feira e devem ser julgados, esta é a previsão, até esta sexta-feira, dia 28. Outro conselheiro afastado aqui do TCE, que também já pediu recondução ao cargo, é o conselheiro Antônio Joaquim. Até o momento não se tem informação de pedido do conselheiro afastado Valdir Teis de recondução ao cargo. A última informação que a gente tem, inclusive divulgou aqui na notícia de frente, é que ele havia pedido a verbação do tempo de contribuição previdenciária junto ao INSS com vistas a uma aposentadoria. Vale lembrar, os 5 conselheiros afastados, Valdir Teis, Walter Albano, Antônio Joaquim, José Carlos Novelli e Sérgio Ricardo, foram afastados do cargo pelo Supremo Tribunal Federal em setembro de 2017, sob acusação após aquela delação do ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, de que teriam recebido cerca de 53 milhões de reais em propina para não fiscalizarem as obras da Copa do Mundo de 2014. Nayara, Edivaldo, Antero, e a você acompanha a notícia de frente. Um bom dia. Obrigada, viu, Antônio? Walter Albano, que voltou para o lugar, e com a saída agora, quem estava no lugar dele era o técnico, o conselheiro interino, o Moisés Maciel Brilhante, né? Não, ele não saiu, ele não continua saiu, como ele saiu. conselheiro interino, porque interino. ele é concursado. Aliás, né? seria interessante, com o conhecimento pleno que o Antero tem, de esclarecer o telespectador que o conselheiro interino, ele é concursado. Os demais conselheiros são indicados. E indicados politicamente, são cargos mais meramente políticos, né? Mas o conselheiro interino, ele jamais será alçado a conselheiro vitalício, a conselheiro. Não, eles serão alçados agora, porque, veja bem, como é que vai funcionar isso no tribunal? Uhum. A Constituição regulamentou como é que se dá o provimento dos cargos. Então, tem cargos que são indicados pelo Poder Executivo. Exato. Os próximos 2 conselheiros que se aposentarem de indicação do Poder Executivo, não será o Poder Executivo que indicará. A Constituição assegurou aos concursados que eles vão subir para a condição de conselheiro efetivo. Por exemplo, Valdir Teis foi indicado pela Assembleia, apesar de que era secretário de Fazenda do Braulio Maggi. Uhum. Então, quando Valdir Teis se aposentar, quem indica é a Assembleia. Mas assim, Antônio Joaquim, quando se aposentar, quem indica é o Executivo. E aí, no caso, vai subir ou do Ministério Público de Contas, ou desses conselheiros efetivos. Então, Antônio Joaquim, Novelli e Walter Albano, desses 3 aqui, quando eles se aposentarem, quando 2 deles se aposentarem, serão 2 substitutos.
E aí, quando o terceiro se aposentar, aí que o governador volta a indicar. E só uma correção, né? Então, sempre vai ter que ter 2 efetivos lá no pleno. Ainda sobre a obra de saneamento lá de Rondonópolis, foi liberado pelo governo federal 4 milhões e 800 para este ano. Ainda não tem 100% de saneamento. É porque Rondonópolis, a exemplo de Cuiabá, a população cresce. Entendeu? Pois é, mas foi um dinheiro liberado pelo governo para a obra da Prefeitura de Rondonópolis que ainda não terminou. Sim, porque Então não tem cresce 100% de saneamento. Mas, Nayara Moura, se tiver um aumento aqui de um bairro em Cuiabá, mesmo quando Cuiabá atingir 100% de saneamento, vai ter que fazer saneamento. Eu sei, Antero, o que eu estou questionando é que as obras, a liberação foi esse ano para começar as obras de saneamento. Mas é a cidade com o maior índice de saneamento no estado de Mato Grosso. Tá, maior índice, mas não chega a 100%. É quase 100%, porque com os novos bairros, 4 milhões de reais é um pingo d'água num copo, né? É uma descarga, já que é saneamento, é uma descarga. Edivaldo Ribeiro. É uma descarga. Para isso aí é uma descarga, porque assim, é verdade? Várzea Grande, por exemplo, não tem água, por quê? Porque a Prefeitura de Várzea Grande devolveu 180 milhões de reais que estava na Caixa Econômica Federal. É por isso que não tem água. Várzea Grande, né? Várzea Grande, entendeu? Edivaldo, seu destaque. Seu comentário. É novamente um apelo à Secretaria de Segurança do Estado e ao governador do Estado, Mauro Mendes. A gente tem que enaltecer aqui o trabalho tanto da Polícia Militar como da Polícia Judiciária Civil em todos os aspectos aqui. Nós temos um contingente na Polícia Militar de 8 mil homens, 8 mil. A nossa necessidade é quase o dobro disso aí, porque nós temos 141 municípios, não é a questão dos municípios, numericamente falando, é a questão das distâncias e da logística que o Estado não tem. Da logística que o Estado não tem. Então, 8 mil homens, se você considerar agora férias, licença médica, descanso diário. Hoje, nós não temos no Estado inteiro, 2.500 homens da Polícia Militar trabalhando. Nós precisaríamos ter, no mínimo, um dobro. Então, os nossos soldados, o nosso contingente da Polícia Militar faz um trabalho realmente 3 por 1. A Polícia Judiciária Civil não é diferente. Né? Nós não temos número de delegados suficiente. Tem cidades aí que a maior autoridade é o cabo da Polícia Militar, a maior autoridade da cidade, porque não tem delegado, não tem delegacia de polícia. Então, quando a gente for tecer considerações, tecer críticas, cobrar do ser humano, a gente tem que parar para pensar que eles também são feitos de carne e osso. São feitos de carne e osso. Papiloscopistas, técnicos, a Politec, tem concursados aguardando para ser convocado. E nós não temos cidades do interior com o Instituto Médico funcionando. Então, são coisas, não são detalhes, são necessidades prementes que o governo vai ter que tomar providências o mais urgente possível em favor da sociedade. Mas não seria o destaque, seria mais um apelo em nome, e não fui induzido por ninguém, não recebi pedido de ninguém da segurança pública, mas faço aqui por ter conhecimento do fato e da verdade que eles estão passando. Até as fardas não eram trocadas, né? Quanto esses policiais, esses PMs lutaram para ter a troca da farda. Muitos trabalhando com farda rasgada, ou tendo que comprar. Exatamente isso. O uniforme também, né? São detalhes, né, que alguém tem que tomar providência. Quem é? O secretário Bustamante? É o governador? Alguém tem que tomar frente de tudo isso aí para que o pessoal de trabalho trabalhe com dignidade. E olhe que quando um policial erra, nós somos os primeiros aqui, o Grupo Gazeta, é o primeiro grupo a destacar em todos os seus veículos, jornal, rádio, TV, site, para inclusive banir das corporações aqueles que prevaricam, aqueles que não cumprem com a sua obrigação. Então é isso aí, vai ser o apelo que eu faço à segurança pública do Estado. Olha, tem um pessoal que está participando aqui, ó, tira os policiais à disposição e colocam para o enfrentamento o Valdir do CPA
fala aqui, viu, Edivaldo, sobre o seu destaque. Ele tem razão. Ele tem até certo ponto, o Aldir tem razão. Mas não é a totalidade. Se você tirar, não supre a necessidade. Porque nós não temos 4 ou 5 mil homens servindo aí a Tribunal de Justiça, a Assembleia e outros órgãos. Mas é bom tirar, inclusive, de funções administrativas. Exatamente isso. Estou concordando integralmente. Não, ele tem razão. Mas o número Função dos que estão... administrativa, põe funcionário civil que não está preparado Mas, para ir para a Antero, rua, etc. e Tudo tal, né? bem, mas o número de cedidos não preenche a necessidade. Não, ainda assim vai precisar. Vem reforçar, Mas ajuda, mas não como o preenche Antero a falou, necessidade. exatamente. O Valdir tem razão. Não completa toda a necessidade. Não, de maneira alguma. Nós precisamos ter concurso, nós precisamos ter gente na Exatamente. rua. É isso aí. Vamos então, meninos? Irrequieta, Nayara. Vamos, meninos. Vamos, Antero. Bom dia, obrigada. Bom dia, eu tô querendo Prometo, acertar Antero, que a amanhã, marcha. sexta-feira, você não briga com ele. Amanhã é sexta já? Já. Meu Deus, então amanhã vai ser só paz e amor. Bom dia, Edivaldo. Bom dia. Bom dia, gente. Você fica agora com Fala Brasil. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima manhã e uma ótima quinta-feira. Tchau.